O Benja já deu a informação, o Mano também já tinha falado sobre isso. Nessa sexta-feira, o Bozelli chega ao Brasil para fazer exames médicos, já é jogador do Corinthians e me parece uma contratação e tanto, hein, mano? Era isso que o Corinthians estava precisando, né? Então, Sormani, de fato, o Corinthians ele precisa ainda de um centroavante, ainda mais agora que parece que tem time turco que está atrás também do Gustavo. Pode ser que o Gustavo sofra um assédio agora aí do futebol europeu, não é primeira linha, tá na cara. Ele não vai jogar num grande clube da Turquia, mas já começa a pintar uma proposta aqui, uma proposta ali. Numa dessa, pro Corinthians pode ser legal pelo fato do Corinthians... É uma grana que entra, né? Sim, e pelo fato do Corinthians ainda tá buscando outro centroavante, e mesmo com a contratação do Bocelli. O Roger, Sormani, por mais que ele tenha sido um pedido do próprio Carille, é um jogador que até agora no Corinthians não conseguiu convencer. O Roger ele já teve algumas oportunidades de jogar, ele não teve uma sequência, mas nem ele mesmo, pelo futebol apresentado, mereceu essa sequência. Então acho que o Roger até agora ele não pode reclamar do banco de reservas que ele foi ocupado. Mas o Carille falou que quer a permanência dele. Ele pediu, ligou inclusive para o jogador, falou quero contar com você e tudo mais. Mas havendo a possibilidade, Sormani, por exemplo, do Corinthians contratar o Bocelli e o Wagner Love, eu acho que o Roger ele perde espaço nesse time, mesmo o Carille tendo pedido para ele permanecer, que ele gostaria de contar com o jogador e tudo mais. O próprio Roger eu acho que deve ter essa consciência. É aquele negócio, não tem tu, vai tu mesmo. Enquanto o Corinthians não contrata ninguém, o Roger ele vai servir, ele vai ser uma opção de banco. Só que, diante do que ele apresentou no ano de 2018, ele ficou bem abaixo da expectativa. O Roger ele chegou ali A bola não chegava para ele também, mano. Ah, mas Sormani, as oportunidades que ele teve, nas poucas que chegaram, ele também não contribuiu. A bola batia na canela. É que o esquema de jogo do Corinthians também não favorecia muito o Roger. Exatamente. Não favorecia muito. A bola chegava pouco no ataque. O Roger é aquele cara que ele não pode servir para fazer um pivô. Ele tem que ser aquele cara de finalização. A bola passou na frente, ele tenta guardar. Mas, diante do que todo mundo estava apresentando, o Corinthians, mesmo com a dificuldade que estava mostrando ali, o Corinthians era um time aí que estava capenga, estava mal treinado, reflexo aí do mau trabalho do Osmar Loz e depois seguido pelo Jair Ventura. Mas o Corinthians ele poderia oferecer mais do que ofereceu. O Corinthians tinha mais qualidade para mostrar dentro de campo do que o que mostrou. Você via alguns jogadores aí se esforçando muito. Por exemplo, o Cássio. Se não fosse o Cássio, o Corinthians ele teria brigado lá embaixo na última rodada do Campeonato Brasileiro. Isso é fato. Tem corintianos aí que, você tá maluco. Não, não tô maluco não. O Cássio ele salvou o Corinthians em 2018. Na linha, um dos poucos jogadores ali que mereceu de fato ali ser aplaudido pela torcida foi o Pedrinho pelo esforço que ele fez. O Jadson até onde ele conseguiu fisicamente aguentar. Mas o time do Corinthians ficou muito abaixo. Então, contratações pontuais, o Corinthians ele precisa. E zagueiro, nada? É isso que eu vou falar, Fabinho. Precisa de zagueiro esse Essa time. é a novidade? Já posso passar? Posso já dar aquela rabiscada aqui, Sormani? Vai. Rabiscada não Vai, porque o torcedor do Corinthians está aflito, querendo zagueiro. Porque atualmente o Corinthians tem quem de zagueiro? O Henrique, o Léo Santos, Pedro Henrique. E o Pedro Henrique. E aí que tá, Sormani. O Corinthians ele dispensou o Wilson também. Mas O Wilson pode virar um executivo do Corinthians? Mas é que tá, Sormani. No lugar do Todo jogador que vai sair do Corinthians, se o Corinthians começar a oferecer cargo, vai ficar complicado. Eu acho que isso daí não é uma receita de bolo, cara. Eu acho que tem que haver, sim, um pouco mais de cautela para você selecionar alguns jogadores para atuar em determinadas funções. Por exemplo, esse cara que tenta ser um executivo, ele primeiro já tem que ser um cara aí infiltrado no mercado. Um boleiro, por exemplo, o Raí. O Raí, você fala, ele não é aquele boleirão nato, mas é aquele cara que tem uma representatividade no mercado. O Raí que pega o telefone e liga, é o Raí. Agora, com todo respeito ao Wilson, mas, enfim. E um outro zagueiro que o Corinthians ainda tem dentro do elenco é o Marlon. Aquele zagueiro da Ponte Preta, que ele tá dentro do elenco, tá inserido ali. Sormani, a informação que eu obtive agora... Pera um pouquinho. Esse zagueiro vem pra ser titular, não é pra compor o grupo. Briga pra ser titular. Pra vaga do Briga Henrique. pra ser titular. Tem que ser pra vaga do Henrique. Então, Não, mas peraí. Mas o Corinthians tá contratando um zagueiro pra brigar, ou seja, pra compor o elenco, ou o Corinthians tá contratando um zagueiro pra chegar, botar a camisa 3, como se falava antigamente, e a ele não é esse zagueiro, ele não é esse zagueiro consagrado, mas é um zagueiro com potencial enorme. Enorme. Jovem, então. Enorme, sim. Joga tanto que tinha time brasileiro que estava atrás dele. E o Corinthians entrou na briga Joga no agora. estado de São Paulo, estado do Rio, Minas... Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Qual a camisa que ele vestia? Alvinegra. Botafogo. Igor Rabelo. Igor Rabelo. É o zagueiro que o Corinthians vai buscar. O Atlético Mineiro tinha uma tratativa com o Botafogo até agora, até então. A diretoria do Botafogo não deu uma resposta definitiva para a diretoria do Atlético e o Corinthians ele pode entrar nessa briga, inclusive oferecendo 2 jogadores em definitivo, que é o Moisés, que já atuou recentemente pelo Botafogo, e o Jean. Mas esse estava indo na troca entrariam... pelo Caio, né? Oi? Esse estava indo na troca pelo Caio Alexandre. Sim. Da base. Mas aí que tá, não houve uma resposta definitiva da diretoria do Botafogo para a diretoria do Atlético Mineiro. Isso incomodou um pouco a diretoria mineira, que parece que está abdicando aí do negócio. A diretoria do Corinthians ela vai tentar entrar nessa briga sim.
para contratar o zagueiro Igor Rabelo. Sem dinheiro? Não, o Corinthians ele voltaria ainda um montante. Seriam os 2 jogadores em definitivo, mais uma quantia em dinheiro que eu estou tentando levantar aqui. Mas o Corinthians ele vai atrás do Igor Rabelo. Ótima, seria uma ótima contratação. Então ele não chega com aquele status aí, tipo, eu sou o consagrado. Não, mas ele chega para ser titular. Também ele potencial, inclusive, de fazer gol. É um fazedor de gols. O zagueiro tem que evitar gol. Ele evita e faz gol. Ele faz as duas coisas. Eu já vi... Se tem um zagueiro que evita gol e o que faz gol ao mesmo tempo, ele evita e faz. Eu não consegui então até é uma agora baita contratação. Rabelo, então. Se for confirmada essa informação do Mano. Você não viu grandes jogos e jovem, né, com poder aí de depois ser negociado, com segurança. Inclusive no Botafogo ele teve resistência, e ainda tem um pouco, né, de parte da torcida, inclusive no Campeonato Carioca desse ano foi vaiado. Então, e é um jogador que, mesmo num jogo que foi vaiado, ele foi lá e meteu 2 gols. Pois é. Então ele tem um poder de superação. Ele tem um poder de superação que para jogador jovem é um cara de personalidade e de bom futebol. E acho que com a cara do Corinthians, né? Porque é um jogador vigoroso, não no sentido de grosso, mas com vontade, com gana. E é um jogador que precisa talvez de um mercado que ajude também a elevar o potencial dele. Porque, sem querer desmerecer o Botafogo tem uma das suas principais peças, o Igor Rabelo, mas está colocando ele no mercado. Ora conversa com o Atlético, ora conversa com o Flamengo, ora conversa com o Corinthians, porque talvez seja a principal moeda de troca na ausência de dinheiro. Acho que pro Igor seria uma excelente oportunidade. E aí o gol do Igor contra o Vasco da Gama? Ele fez outros também, mas tem um detalhe que tem que ser levado em consideração. Ele joga muito bem porque ele joga do lado do Joel Carli. Dá uma botar o Igor do lado de outro garoto, eu não sei. Não, mas aí seria o Henrique, talvez. Não, Henrique, aí que tá. O titular é o Léo Santos, não é isso? Não, o Henrique ainda ele continua ostentando. Não, vai jogar ele, Henrique. Titular. Vai botar o Léo Santos no banco. Então, o Léo Santos ainda é um zagueiro que ele precisa de um pouco mais de maturidade. É um cara que do lado do Henrique ele não conseguiu jogar a bola que a torcida tem, a expectativa de que ele jogue. Mas o Henrique jogou no Corinthians? Então, o Henrique, o Fabinho, por mais que ele tenha jogado ao lado do Balbuena, mas ele foi contratado para ser o substituto do Balbuena. Porque a diretoria do Corinthians ela tinha a iminente chance de vender o Balbuena a qualquer momento. Inclusive, na última renovação de contrato, houve uma diminuição da multa para que ele pudesse estender o vínculo com o Corinthians. Se ele jogar com o Henrique, ele vai jogar bem, vai crescer no Corinthians. Se botarem ele como um dos meninos, aí eu já não aposto tanto. Mas o Carille ele não faria isso. O Carille é um técnico experiente, ele sabe que numa dessa, é por isso que eu falei ainda, ele briga pela titularidade, o Igor Rabelo. Hoje, ele chega mais maduro do que o Léo Santos. Eu acho que o Léo Santos ele tem um potencial enorme, mas ao lado do Henrique ele não conseguiu jogar bem. Ele entrou num momento conturbado, a zaga do Corinthians estava muito exposta, por mais que o Corinthians ele nem tinha... o Corinthians ele não teve números ruins com relação à defesa dentro do Campeonato Brasileiro. O Corinthians ele estava ainda entre as melhores defesas, por incrível que pareça. É que o ataque do Corinthians não colaborava. Então, mesmo assim, a defesa do Corinthians não manteve a regularidade que manteve em outros anos. O Léo Santos é um zagueiro que eu acho que é promissor, tá na cara que ele, quando amadurecer, vai ser um ótimo jogador, mas hoje o Igor Rabelo é um cara mais preparado e mais maduro do que o Léo Santos, mesmo com a pouca idade que ele tem. E eu acho que daria um upgrade também na jogada aérea do Corinthians, né? Porque o Corinthians, acho que careceu, pelo que eu vi no ano passado, principalmente ofensivamente, de jogada aérea, né? Tinha o Roger no banco, mas era um jogador que não encaixava no perfil. Acho até que, voltando ao Roger, acho que é um jogador que, com o perfil que ele tem, ele vai ter dificuldade de jogar em um grande time do futebol brasileiro, viu? Porque ele é muito de última bola. E esse tipo de jogador tá cada vez desaparecendo mais. Mas o Corinthians jogou de última bola com o Carille em 2017 com o Jô. O Jô era a última bola. Mas era um time mais ajeitado. Não era só isso, não. Toda a reposição do Cássio, o Jô, ele se colocava ali já no meio campo para dar aquela casqueia e o Roger fazia isso no Botafogo. Então, mas não é nem o fato de ser de última bola. Mas o Roger não tem a arrancada que tinha o Jô de pegar ali da intermediária e até o gol. O Jô era um cara muito mais rápido. O Corinthians precisa de jogador de última bola. Ele está contratando o fazedor de gols, que é o Bocelli. Agora, o cara que, para ser de última bola, ele tem que ir lá e definir. Como o Bocelli vem respaldado aí por 130 gols que fez. E olha, eu duvido que no Brasil, no futebol brasileiro, tenha um cara em atividade que fez mais gols que o Bocelli na última década. Ele fez 130 gols no Leão do México. Se a gente somar os gols que ele fez pelo Estudiantes, claro que depois aí de 2011, ele beira aí uns 200 gols em uma década. Talvez o Fred, mas eu acho que o Mauro Bocelli ele supera o Fred. O Fred até o ano passado ele tinha feito acho que 178 gols, alguma coisa assim na última década. Então o cara da última bola, o time precisa, e o Corinthians precisa muito desse cara da última bola, e confirmando, né, essa vinda agora que foi confirmada pelo Benja, do Bocelli,
tem o fazedor de gols. E o Roger, ele pode ser uma alternativa, caso não venha o Wagner Love, até de crescimento. Com o Carille quer o jogador, quer a permanência do jogador, um ambiente diferente, talvez. Inclusive no Botafogo, ele começou no banco de reservas, o Roger, e depois, no decorrer da temporada, que teve a afirmação e foi negociado com o Internacional. Então, ter um cara que vista a camisa e seja o da última bola. O Bocelli não é tão alto, mas tem presença de área. Embora seja destro, finaliza muito bem com a esquerda. Então, eu acho que esse cara da última bola o Corinthians precisa ter. E com a vinda do Bocelli, eu acho que vai ajudar bastante o ataque do Corinthians. O Bocelli é um pouco mais leve do que o Roger, né? Eu vejo uma diferença um pouquinho no perfil dos dois. Mas, sem dúvida alguma, é uma belíssima contratação. Mas o Corinthians... Ficar atento só para a idade dele. Olha aqui só os números do Bocelli. O Bocelli tem 33 anos, ele tem 215 gols na carreira, em 480 jogos, o que dá uma média de .45 gol por jogo, que é menos de 1, né? Então ele tem uma média de quase meio gol por jogo. O Jô tem 31 anos, a gente tá falando do Jô, né? Fazendo uma comparação, tem 206 gols na carreira e em 608 jogos a média dele é de .34 gol por jogo, ou seja, a média do Bocelli é superior à do Jô.